Hoje você vai aprender a fazer esse sabão líquido super fácil, feito com sabão em pó. Isso mesmo, gente. Fica maravilhoso. Então, já curta o vídeo, compartilhe com seus amigos. E se você está chegando hoje, já se inscreva, ative o sininho para ficar por dentro de todas as novas receitas. Então, vamos para a receita de hoje. Para essa receita, nós vamos precisar de 350 gramas de soda cáustica diluídas em 350 ml de água em temperatura ambiente. Essa água tem que estar em temperatura ambiente, gente. Nunca coloque água fervendo na soda, porque a reação que a soda dá é ferver a água na mesma hora que entra em contato com ela, tá? E lembrando, sempre usando luvas, máscaras e óculos de proteção para fazer o sabão. Vou misturar muito bem até que eu não sinta mais gruminhos nenhum da soda cáustica. Aí sim eu vou reservar e vamos para o próximo passo da receita. Gente, lembrando que essa receita aqui foi da live, sendo que ela tem uma continuação que eu fiz no outro dia. Se você não viu a live, vou deixar o card aqui em cima dela para você acompanhar. Já diluí muito bem a soda cáustica, separei ela aqui do lado. Agora eu vou colocar 1 litro de óleo, tá? Esse óleo que eu estou usando é novo. Se você quiser fazer com óleo usado, tem que fazer com óleo sem gordura animal. Se tiver gordura animal, não vai dar certo, tá bom? Já coloquei aqui 600 ml, agora eu vou colocar os 400 que está faltando. Após eu colocar o óleo, nós vamos colocar o álcool, tá? O álcool, gente, que eu vou utilizar, ele é 70%. Recomendo que vocês façam com 70% ou acima dessa porcentagem. Nunca faça abaixo dessa porcentagem, beleza? Vou colocar 800 ml de álcool 70%. Geralmente, você pode usar até a mesma quantidade de óleo. Mas para te dar uma margem de erro, assim, se der alguma coisa errada e precisar um pouco mais de álcool, eu sempre uso um pouco a menos. Então, usei 1 litro de óleo, vou usar 800 ml de álcool 70. Para quem quer saber as marcas que eu usei, foi essa aqui de óleo e o de álcool foi esse aqui, tá? Só por curiosidade de vocês. Vamos adicionar o álcool. O álcool eu vou colocar os 800 ml mesmo. Após eu colocar o álcool, nós vamos misturar muito bem até que o óleo e o álcool fiquem esbranquiçados, a mistura fique esbranquiçada. Feito isso, aí nós vamos adicionar a nossa soda que nós diluímos, sempre colocando aos poucos e misturando para não desandar o nosso sabão. Essa receita nós vamos fazer no ponto de traço, tá? Porque eu acho mais fácil para vocês aprenderem e também para ensinar. Não tem como dar muito errado. Ó, tô colocando aqui o restante do álcool que faltou dos 800 ml. Agora eu vou misturar como eu disse. Vou dar uma acelerada no vídeo, tá? Para não ficar chato para vocês. Já misturando o álcool e o óleo. Quando ele ficar esbranquiçado, vou adicionar a soda cáustica, tá? Tô acelerando para não ficar chato o vídeo para vocês. Vou colocar a soda cáustica aos poucos e sempre misturando. Vocês vão ver que vai começar a dar reação. Vou dar mais uma acelerada até chegar no ponto de traço. Bernardo, o que é o ponto de traço? O ponto de traço nada mais é do que uma pasta bem branca. Dei novamente uma boa acelerada, vocês podem ver que deu a reação aqui. E vou dar uma parada para mostrar para vocês o ponto de vela. O ponto de vela nada mais é do que isso. É uma película que o sabão cria quando ele faz a saponificação, tá? Mas esse ponto, geralmente eu recomendo quem faça é quem já tem experiência no sabão. Como o canal aqui é para ajudar quem está começando agora, até mesmo quem sabe fazer. Quem sabe fazer pode fazer nesse ponto aí. Quem não sabe, vamos fazer no ponto de traço. Vou acelerar o vídeo novamente para chegar até o ponto de traço. Bernardo, quanto tempo você ficou misturando até chegar a esse ponto de traço? Foi em média de 4 a 5 minutos. Não adianta, gente. Tá amarelado? Continua misturando. Tem que ficar uma pasta bem branquinha. Enquanto mais branca, melhor, tá? Ó, tá vendo que tá ficando bem branquinha. Pronto, já chegou no ponto. Agora, o que eu vou fazer? Vou colocar 1 litro e 800 ml de água fervendo.
tá? Vocês podem arredondar para 2 litros, se vocês quiserem, que não vai fazer nenhuma diferença. Vou colocar essa água, vou misturar muito bem até que essa pasta se derreta por completo. Dei mais uma acelerada para mostrar para vocês como derrete rápido, tá? Já derreteu. Aí na live, como eu estava conversando com o pessoal e precisei esperar esquentar mais um pouco de água, ele começou a querer dar uma talhadinha porque foi esfriando. O que eu fiz, eu coloquei o restante do álcool que estava ali reservado, os 200 ml, tá? Mas se você estiver fazendo aí e já derreter nesse ponto, você pode continuar a receita. Os 200 ml de álcool que faltou é só se for necessário. Vou mostrar para vocês como ele ficou por conta do tempo que eu tive que esperar a água acabar de ferver. Já dei uma pulada no vídeo, olha, ele deu uma talhadinha porque eu fiquei esperando a outra remessa de água. Então o que eu fiz? Eu usei só um pouco de água, tá? Para voltar a temperatura que ela estava fervendo. E eu vou colocar o restante de álcool. Vou dar uma acelerada aqui novamente para vocês observarem como ele vai voltar a derreter. E olha como ele vai voltando a derreter, tá? Vou colocando a água aos poucos e depois o álcool e ele fica líquido novamente. Agora vou colocar água morna. Peguei um pouco de água em temperatura ambiente, misturei com um pouco da água que estava fervida ali do lado. Vou colocar aos poucos e misturando. Bernardo, mas por que você coloca essa água morna? Porque esses dias aqui no Rio tá meio frio, então a água que está descendo da caixa tá gelada demais. Se eu for colocar essa água gelada diretamente nessa mistura quente, vai dar um choque térmico e vai talhar. Então o que eu faço? Antes de colocar a água em temperatura ambiente, eu entro com a água morna para baixar um pouco a temperatura, aí sim eu venho com a água em temperatura ambiente. Fiz esse procedimento 2 vezes, tá? Com um total que deu de 1 litro de água morna. Após isso, já fiquei seguro sabendo que ela não ia talhar por conta de choque térmico. Então, vou começar a colocar água em temperatura ambiente. Vocês podem ficar tranquilos que todos os ingredientes que eu utilizei nessa receita estarão aqui na descrição do vídeo. Ah, Bernardo, como é que eu faço se eu quiser usar a soda 60%, 70% ou a soda líquida? Podem ficar tranquilos que aqui embaixo eu sempre deixo uma tabela com as sodas mais famosas, as porcentagens, pH, tudo certinho para vocês fazerem o seu sabão o mais fácil possível. Agora, gente, vamos tacar água aí até pelo menos a metade para começar a colocar o sabão em pó, tá? Vocês vão reparar que quando vocês forem colocar água em temperatura ambiente, ele vai dar uma boa engrossada. Olha, já deu uma boa engrossada, agora sim eu vou começar a colocar o sabão em pó. O sabão em pó que eu vou utilizar nessa receita é o sabão em pó da IP de coco. Se vocês quiserem substituir por outro sabão em pó, vocês podem substituir, tá? Recomendo que vocês façam com esse Surf, porque eu vi comentários de alguns seguidores meus falando que se você misturar o sabão em pó diretamente no sabão, ele desce todo pro fundo. Gente, não foi isso que aconteceu com o meu. Eu deixei descansando de um dia para o outro e, pelo contrário, não desceu nada, não separou nada, ficou perfeito. Tanto que agora à noite eu envasei todo ele, mas também eu não coloquei de uma vez só o sabão em pó. Eu fui colocando aos poucos e misturando muito bem para que ele se agregasse e diluísse bem no nosso sabão, tá? Agora só vou dar uma acelerada no vídeo, acabando de colocar o sabão em pó, que ao todo, aí no começo, eu coloquei 2 copos americanos. Depois, na segunda parte, que foi depois de 24 horas, eu coloco mais, tá? Mas de início eu só coloquei 2 copos americanos e vou colocar água para completar. Depois de ter colocado o primeiro copo americano, vou colocar água sanitária para potencializar o nosso sabão e servir também como um alvejante para as roupas, tá? Vou colocar 200 ml dessa água sanitária com cloro ativo, beleza? Se vocês quiserem usar de outra marca, podem usar tranquilamente.
Estou colocando aqui água sanitária aos poucos e sempre misturando. Ah, Bernardo, por que nessa receita você não colocou bicarbonato, sal ou barrilha na sua receita? Gente, porque o sabão em pó já contém um desses ingredientes, tanto que ele engrossa o sabão. Então, por isso eu não coloquei. Agora é só completar a nossa bacia com água, tá? Até encher ela, e assim eu vou esperar até o outro dia e vamos ver como ele vai ficar. Dei mais uma acelerada porque agora eu só estou colocando a água em temperatura ambiente e o outro copo de sabão em pó, tá? Vou misturar muito bem e vou colocar o último ingrediente de hoje, tá? Antes de esperar as 24 horas, que é o tempo para ele descansar. Vou utilizar Lauril. Para quem não conhece, Lauril é isso aqui, tá? Eu compro com essa bombona de 5 litros. Vou utilizar 100 ml dele. Ah, Bernardo, eu não acho 100 ml o suficiente para fazer espuma na máquina. Gente, pode colocar mais. Mas é aquilo. Lauril em excesso pode dar coceira nas mãos, na pele. Mas como é para lavar roupa, não vai ter muito contato com a sua pele, você pode colocar um pouco a mais. Ou você pode colocar sabão líquido, tá? Que vende no mercado. Sabão já pronto líquido, naqueles sachês. Vocês despejem aí que também vai ajudar a dar espuma. Estou colocando aqui o Lauril. Vou misturar muito bem. E é isso, gente. Vou esperar meu sabão descansar por 24 horas. A live praticamente foi até aí. Depois disso, eu gravei para mostrar o resultado do sabão no outro dia. Após as 24 horas, gente, o sabão engrossou muito. Vocês não têm ideia. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar essa minha bacia, outra igual que eu tenho aqui do lado. Vou colocar ela até a metade. Vou dividir o sabão pela metade, certo? E vamos dobrar essa receita. Dobrar a quantidade que rendeu. Porque ele engrossou muito depois das 24 horas. Rendeu mais do que eu esperava. Já coloquei a bacia aqui pela metade, porque eu dividi entre as duas. O que eu vou fazer agora? Vou adicionar água em temperatura ambiente, misturar esse sabão e ir colocando o sabão em pó quando pedir. Ah, Bernardo, quando ele vai pedir o sabão em pó? Quando ele começar a afinar. Afinou, vocês coloquem sabão em pó que ele vai voltar a engrossar. E assim eu fiz até encher essa bacia. Gente, coloque o sabão em pó aos poucos e vai misturando, tá? Porque pode ser que ele vá para o fundo. Então coloque aos poucos para você ter certeza que ele dissolveu por completo no seu sabão. Beleza? Ó, coloquei aqui a água, vou colocar sabão em pó e água, sabão em pó e água. E assim nós vamos até encher essa bacia. E o mesmo procedimento eu vou fazer com o outro, tá? Com outro recipiente que é o mesmo desse, que tá ali do lado, se vocês podem perceber. Gente, dei outra boa acelerada no vídeo, tá? Só porque agora eu só tô colocando o sabão em pó e a água. Afinou, coloca um pouco de sabão em pó, que é um copo americano, e depois eu venho com mais água, assim que ele engrossar. E assim eu vou repetindo esse processo até encher essa bacia. E vocês vão ver como esse sabão rendeu, gente, e fica maravilhoso. Eu acompanhei ele por mais de 24 horas, ele manteve a consistência dele, não aconteceu nada, ficou perfeito, do jeito que eu vou mostrar para vocês. Olha isso, ele fica desse jeito aqui. Claro que depois de um tempinho ele fica aquele cintilante bonito. Olha que lindo, tá vendo? Vou fazer a mesma coisa com o outro. Acabou que eu usei o sabão em pó todo, tá? A embalagem toda de sabão em pó nessa nossa receita de sabão líquido. Me rendeu 50 litros de sabão, sem brincadeira, porque eu invasei todos eles. E fui contando as bombonas que deu, gente. Rendeu bastante essa receita. Super recomendo que vocês façam aí. Aqui está a outra bacia, tá? Com a outra metade. Vou acelerar porque eu fiz o mesmo procedimento. Só coloquei água e sabão em pó. Acabou que eu usei toda a embalagem de sabão em pó de coco. E ficou ótimo. Só tô mostrando aqui para vocês verem que eu realmente fiz 2 bacias dessa. Beleza? Que deu ao todo 50 litros de sabão. E olha o resultado. Ficou perfeito, sem tirar nem pôr, gente. Ficou lindo, lindo, lindo. Recomendo que vocês façam.
Agora eu vou mostrar para vocês o teste de espuma e vamos ver se está espumando bastante. Aqui está meu recipiente com água, tá? Esse teste de espuma eu fiz no mesmo dia, tá, gente, que eu fiz o sabão. Por isso ele tá até mais clarinho, porque eu não tinha dividido ele tá concentrado aí. Vou bater com as mãos bem de leve e vocês vão ver a quantidade de espuma que vai fazer, tá? Ficou muito bom e espumoso esse sabão. Ainda mais depois que eu coloquei a embalagem toda de sabão em pó. Vai espumar bastante. Para vender vai ter uma ótima saída. Eu sei que vocês vão adorar. Então, a receita de hoje foi essa. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o comentário aqui embaixo no vídeo me dizendo o que você achou. Curta o vídeo, compartilhe para ajudar o canal a crescer. E também lembrando que estamos com um grupo no WhatsApp, tá? De sugestões e troca de receitas de sabão. Também tem o grupo de membros. Para ser membro, vou deixar aqui na descrição, e para participar do grupo aberto de sugestões, vou deixar o link no primeiro comentário. Vou ficando por aqui, um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima receita. Tchau, tchau!